Bom, voltou para nós aqui no estúdio. Dependendo do que for dito lá, evidentemente a gente informará vocês. Vamos lá, retomando o meu raciocínio. Três pontos me chamaram a atenção. Salário mínimo, papel do TSE e censura, perfil da direita. Salário mínimo, a pergunta era óbvia, de onde vai sair o dinheiro? A resposta também foi aquela conhecida, vai sair de mais impostos, no caso, dividendos. William, está um debate quase que esquizofrênico sobre essa questão, porque a campanha do Lula embarcou numa narrativa de que o Bolsonaro vai desindexar as aposentadorias do salário mínimo. Isso é uma ideia que é o 3D, né, que é o desindexação... Você lembra, Caio? Desburocratização e desestatização. A gente quase esqueceu. É difícil. Que o ministro Paulo Guedes defendeu durante todo o governo. Então, com base ali em matérias jornalísticas de que isso estava sendo gestado dentro do governo, a campanha petista abraçou isso de uma forma muito intensa e está usando isso para bater fortemente em Jair Bolsonaro. E ele está negando, falando exatamente o contrário, de que vai dar aumento real de salário mínimo, de que vai dar aumento de servidor, tudo que ele não fez durante o governo todo, que não são bandeiras de Paulo Guedes. Mas aí é um ponto, uma frase forte dele. Ele tem algumas frases fortes nessa entrevista, eu vou citar uma por uma. Guedes e eu vamos resolver o problema. Quando indagado sobre o salário mínimo, melhor. Como é que seria a relação dele com o parlamento para poder manter as regras do salário mínimo, como a crítica da oposição vem? Caio. William, me chamou muito a atenção, se a gente for fazer o recorte dos 60 minutos de programa, de sabatina, entrevista, quantas vezes ele cita o Paulo Guedes? Umas 15. É que ele foi muito questionado sobre isso, né? Sobre orçamento. Ele foi questionado o tempo todo. Sim, por que não tem nada no orçamento? Mas ele já começa defendendo o Paulo Guedes. Sim. Né? E, carinhosamente o chama de Paulo Guedes, de Poço Piranga, né? Sobre funcionalismo, sobre reforma administrativa, sobre reajuste de salário mínimo. Me chama muito a atenção, porque é um momento hoje, justamente por essa agenda econômica, e eu não estou deixando de te responder não, William, mas só fazendo essa avaliação, no momento em que a ala política da campanha, a coordenação política da campanha, está extremamente incomodada com esse episódio e culpam o Paulo Guedes por esse episódio. Foi a primeira frase dele na entrevista, Guedes continua. E ele sempre que o Paulo Guedes é atacado nos bastidores de Brasília, pela ala política, pela coordenação política, pelo Centrão, o Bolsonaro vem e defende o Paulo Guedes, isso sempre, o governo inteiro, isso aconteceu. E ele sinaliza ali claramente, e aí o Bolsonaro vem e fortalece, pelo menos no declaratório. Ele tem duas coisas que ele incorpora do que o Paulo Guedes vem dizendo, particularmente isso que irritou ao que você está se referindo. Paulo Guedes andou irritando um pouco o comando da campanha. Sim. Com ele, vamos dizer, com a maneira como ele expõe a situação do Brasil. O Paulo Guedes vem dizendo: o Brasil está pronto para decolar, para voar. Bolsonaro incorporou essa frase hoje e diz que só não voou antes por causa da pandemia. Eles têm isso, né? De que o desempenho econômico não foi tão bom por causa da pandemia e da guerra da Ucrânia, o que não deixa de ser uma realidade também. Foram duas questões muito importantes que o governo enfrentou. Agora, William, é muito interessante como que você prometer numa campanha é muito diferente de você realizar num governo. Porque o que Bolsonaro promete e que é muito parecido com o que Luiz Inácio Lula da Silva promete, que você vai conseguir fazer tudo que você precisa em termos sociais através de uma reforma tributária com a tributação de lucros e dividendos. O governo já mandou isso para o Congresso, não conseguiu aprovar. Tudo bem, vai ter um Congresso mais forte, vai ter um parlamento mais forte com ele, mas será que vai conseguir aprovar? E tudo que o Bolsonaro está sendo cobrado e para o qual ele encontra dificuldade de resposta é essa diferença entre governar e prometer, porque ele promete uma coisa e o que está na realidade do orçamento é outra. Mas vamos tentar focar no que a gente sabe que foi dito de maneira concreta nessa entrevista. 1, Guedes continua. 2, vai ter a questão de taxação de lucros e dividendos. Ele falou isso pelo menos 2 vezes, nas ambientações 2 vezes. Foram, acho que até 3 vezes que ele se referiu
a esse aumento de impostos como forma de financiar o auxílio, aprovar, né? se o Congresso aprovar. É por aí que eu queria ir agora. Nossos colegas, evidentemente, insistiram na relação entre Legislativo e Executivo no que tange à alocação de recursos via orçamento público. Ali ele empurrou para o Legislativo, como ele vem fazendo a campanha inteira, qualquer responsabilidade por aquilo que ficou conhecido como orçamento secreto. Ele deixou para você razoavelmente claro como que vai ser essa relação? Hoje ele trata bastante desse assunto, mas é um tema recorrente, até um tema do governo, né, essa relação Congresso-Palácio do Planalto. Mas eu senti muito uma visão de governo compartilhado. Governo compartilhado nas decisões, se vai ser o imposto sobre dividendos que vai financiar o tal aumento do salário mínimo, se o orçamento secreto, que ele é até conhecido como orçamento secreto, ele coloca, né, as emendas RP9. Ele assume a nossa gíria. Ele assume. Ele me passou a ideia de governo compartilhado. Na questão do salário mínimo, vai ser eu, Paulo Guedes e o parlamento. Ele cita nesse caso. A questão, em diversos momentos, mandei para o parlamento não aprovou. O orçamento, acho que o jornalista da SBT pergunta, o senhor está fazendo promessa, mas não tem recurso. E ele coloca, é até uma questão efetiva, né? O orçamento é decidido em dezembro, né? Na votação do orçamento. Também, pelo Congresso Nacional. Então, passa uma ideia de gestão compartilhada, que já é mais ou menos assim, né? Hoje já é assim. Agora, tem uma diferença, que o ano que vem, se ele vencer, se ele for reeleito, ele terá, né, um Congresso mais alinhado ideologicamente a ele, principalmente no Senado Federal. Então, em princípio, esse compartilhamento de gestão do país, que já se dá na prática hoje, teria maior potencial de acontecer, avançando sobre agendas, principalmente de costume.